Com tudo o que foi apresentado nas previsões, vamos entender como vai funcionar, ou seja, quais as providências que o Estado adotou para os próximos meses. É importante informar que esse plano de ação envolve a todo cidadão rondoniense, sem exceções. E apesar das medidas serem rigorosas, não se trata de lockdown, ou seja, confinamento total, que já é uma medida extremamente rigorosa, onde seriam fechadas por agentes de segurança pública todas as entradas desse perímetro em lockdown e ninguém teria permissão para entrar ou sair do perímetro isolado. São 3 eixos de ações que visam a ampliação de leitos, ações que visam a redução da velocidade do contágio por meio das medidas de distanciamento social e as ações de mitigação dos efeitos econômicos e sociais, de vulnerabilidade social dessa pandemia e do próprio distanciamento. O distanciamento traz também efeitos que precisam ser mitigados. Então, esses 3 eixos de ação é aquilo que o governo do estado está se preparando. No eixo de ampliação de leitos, são 207 leitos clínicos e 66 unidades de terapia intensiva. E o gargalo principal está em leitos de UTI, principalmente pela dificuldade de se obter os equipamentos, né, de suporte respiratórios, ventiladores ou respiradores, né, como se chama leigamente, para suprir as UTIs. Então aqui é um gargalo importante e as nossas medidas de distanciamento social estão baseadas principalmente na taxa de ocupação de UTI. Esse é o principal parâmetro para que possamos flexibilizar as medidas de distanciamento social. Vamos conhecer as medidas do plano que foram divididas em 4 fases ou etapas. A fase 1 será o distanciamento social ampliado, onde o cidadão só poderá sair de casa para a realização de compras e trabalho. O comércio só é aberto para serviços essenciais. Estão suspensas as visitas às unidades prisionais, asilos e hospitais. Servidores e trabalhadores do ramo privado cumprirão em casa suas tarefas de trabalho, conhecido como home office. Está proibido reunião ou aglomeração com mais de 5 pessoas. Então é algo muito parecido com o decreto do dia 20 de março, ou seja, medidas bem restritivas, que não correspondem a um lockdown propriamente, como foi adotado em outros países. Ele é um distanciamento social que preserva atividades essenciais e mantém alguma condição de funcionamento, especialmente para esses segmentos, né, da atividade econômica. Atacadistas, autopeças, distribuidores, enfim, a cadeia de suprimento de alimentos, de medicamentos, combustíveis, bens essenciais, né, para que nós tenhamos condições de suportar esse período mais intenso de combate à pandemia. Já na segunda fase será uma abertura comercial seletiva. Ela mantém o funcionamento das atividades da fase 1. Permanecem também algumas restrições, mas o isolamento permanecerá para pessoas do grupo de risco. Também será permitido a abertura das demais atividades que não tenham aglomeração de pessoas e risco de contaminação, conforme estudos. Esses estudos estão sendo feitos pela Secretaria de Finanças, junto com entidades empresariais, baseado em 2 critérios. Qual é a relevância econômica de cada atividade e qual é o risco sanitário, né, o risco de contaminação de cada segmento da atividade econômica. Então, com base nesses 2 critérios, a gente vai fazer um sistema de pontuação para definir claramente o que entra na fase 1, na fase 2, na fase 3, de acordo com esses critérios. Ou seja, quanto maior a relevância econômica, então mais pontos, quanto menor o risco sanitário, mais pontos. Então, as atividades com maior pontuação por esses 2 critérios serão priorizadas nessa definição do que entra em cada fase. O que abre nessa fase? Advocacia e cartórios, produtos agropecuários, concessionárias e vistorias veiculares, distribuidoras e lojas de produtos naturais, escritórios de contabilidade, hotéis e hospedarias, lavanderias, livrarias, papelarias e armarinhos,
lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios, lojas de equipamentos de informática, obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construções, óticas e comércio de insumos na área da saúde, lojas de máquinas e implementos agrícolas. Que são atividades menos essenciais, né, com menor essencialidade, mas que, em tese, atenderiam a esses critérios. Isso é uma lista preliminar que vai ser ajustada ainda nos próximos dias. A fase 3 já é uma abertura do comércio mais seletiva. Mantém o funcionamento das fases 1 e 2, mantém o distanciamento social das pessoas em grupo de risco. As visitas a hospitais, asilos e presídios continuarão suspensas. Trabalhadores públicos e privados continuam realizando suas atividades em casa, ou seja, home office. A abertura dos restaurantes com consumo no local, respeitando a regra de distanciamento social. E permanece proibida a aglomeração acima de 30 pessoas. Permitindo, então, já uma quase normalidade, né? Uma quase volta à normalidade. A quarta e última fase é a reabertura total do comércio de forma ampliada. Mantém os hábitos de higienização e cuidados para evitar a contaminação. Será obrigatório o uso de máscaras por 120 dias após o início da fase 3 e com previsão de multa civil em casos de descumprimento. Bom, antes de detalhar os critérios para entrada e saída de cada fase, é importante esse conceito aqui. O Estado, em termos de política de saúde, ele está dividido em duas macro-regiões. A macro-região 1, né, com sede em Porto Velho, que concentra os municípios de Jaru, para o norte do estado, né, incluindo Guajará e Nova Amoré, e a macro-região 2, de Ouro Preto, para o sul do estado, cuja sede é Cacoal. Então, esse conceito de macro-regiões das micro-regiões, né, são 2 macro-regiões de saúde e 7 regiões de saúde, ele é determinante para a gente definir isso aqui. A entrada na fase 1, quando que um município... Então, a ideia das medidas de distanciamento é que elas sejam regionalizadas de acordo com a realidade de cada município. Como vai se dar essa regionalização? A entrada na fase 1 é de acordo com a taxa de ocupação de leitos de UTI da região de saúde, para ser mais específico, da macro-região de saúde. Então, aquelas 2 macro-regiões, se tiver com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 50%, esse é o primeiro critério para aquele município ir para a fase 1, para o distanciamento social ampliado. Um segundo critério cumulativo é que o crescimento do número de casos novos esteja dobrando a cada 2 dias, ou seja, existe uma velocidade de crescimento de casos muito alta, dobrando o número de casos novos dia a cada 2 dias. Então, se isso estiver acontecendo, se for essa velocidade ou acima dessa, e a taxa de ocupação for de 50% ou mais, então esse município vai para o distanciamento social ampliado, para a fase 1, ok? Isso permite mais clareza nos critérios e, basicamente, o que é determinante para aí é a velocidade de contágio e a ocupação dos leitos de UTI. Acompanhe agora com detalhes quando essas fases poderão evoluir, ou seja, acelerar o processo de volta à normalidade, ou de retroagir, ou seja, voltar à estaca zero, que é o confinamento da fase 1 e possivelmente até o lockdown, caso não sejam respeitadas as fases e as determinações de distanciamento social. A fase... Então, isso foi a entrada, né, na fase 1. Para evoluir da fase 1 para a fase 2, a ideia é que a fase 1 dure 14 dias. Por que 14 dias na fase 1? Porque é o tempo médio esperado de desocupação dos leitos, né, do paciente desocupar os leitos de UTI, preferencialmente por alta, né? E aí, com isso, você desafoga a rede hospitalar e aí você consegue reduzir as medidas de distanciamento social. Da fase 1 para a fase 2, a expectativa é que a fase 1 dure cerca de 21 dias. Ele evolui para a fase 2 quando a taxa de ocupação for inferior a 50% na macro-região de saúde
e haja uma desaceleração do número de casos novos, né? Eles não estejam dobrando a cada 4 dias. Caso a taxa seja superior a 50%, a taxa de ocupação seja superior a 50% nos últimos 21 dias, e a duplicação esteja acontecendo abaixo de 4 dias, então ele pode voltar para a fase 1. Então existe essa expectativa de que, com a adesão da população às medidas de distanciamento social, essa evolução seja contínua. Mas caso isso não ocorra em determinado município, então pode haver uma retroação e voltar à fase anterior. Então é fundamental o envolvimento da população, a adesão às medidas de distanciamento, para que esses índices permitam esse avanço gradual conforme planejado. Da fase 2 para a fase 3, então a ocupação tem que cair para 40%, e isso mantendo o índice de testes, né, realizados. E se essa taxa for superior a 40%, de ocupação de leitos de UTI, e a duplicação de casos estiver acontecendo com menos de 7 dias, ele pode voltar para a fase 2. Então pode evoluir e retornar de acordo com esses critérios. E para finalmente ir para a fase 4, se a ocupação estiver abaixo de 20% na macro-região de saúde e não tenham casos confirmados nos últimos 7 dias, então se inicia essa fase de liberação total.